Sexta-feira foi movimentada pra caramba com essa notícia, né? Bradesco anuncia reorganização para consolidar a área de saúde na Odontoprev, criando a Brad Saúde. E eu até me abstive de gravar esse vídeo, porque exatamente na sexta-feira, quando saiu o resultado da Odontoprev, eu soltei primeiramente o vídeo sobre a análise de Odontoprev, dos resultados, projeções para a Odontoprev. E no momento que estava gravando, saiu o fato relevante falando sobre a Brad Saúde, né? Então, a Odontoprev agora, ela não é mais uma Odontoprev, e a gente precisa entender o que está acontecendo, principalmente para vocês que são acionistas de Odontoprev e para você que gostaria de ser acionista de Odontoprev, não tinha compro antes e agora fica nessa dúvida, será que eu entro, será que eu não entro? Odontoprev, sem sombra de dúvidas, como mostrei nesse vídeo anterior que saiu na sexta-feira, é sim uma excelente empresa, meu amigo. Era uma empresa meio apagadinha, mas era uma excelente empresa, negócio top pra caramba, margem muito alta, na casa dos 25%, ROI de 44%, operava como se fosse uma empresa de seguros. Então, era como se fosse uma BB Seguridade, só que do ramo odontológico, e eles tinham uma operação de custo. Eu até expliquei a diferença, né, que o Odontoprev não é propriamente dito uma seguradora. Eu te expliquei lá qual é a diferença dessas empresas que vendem planos de saúde, planos odontológicos, com as seguradoras em si. Vale a pena assistir o vídeo só para você aprender essa parte aí de modelo de negócio. Só que fato é que agora a gente precisa tomar uma decisão na nossa carteira. A gente precisa tomar uma decisão frente ao que pode acontecer. E fiquei pensando muito, analisei o fato relevante, os alunos ficaram loucos, cara, vai gravar vídeo, não sei o que. Falei assim, calma, galera. Então, já vai o primeiro ensinamento aqui agora, tá? Isso, inclusive, veio motivar de outras tomadas de decisões que eu tinha tomado anteriormente, em outros anos da minha vida aí, na minha experiência que você vai sempre ganhando, né? É óbvio que não sou um cara muito experiente no mercado, não, né? Mercado, pra você ser experiente, você tem que viver uns 100 anos e olha lá você vai estar aprendendo ainda. Então, tem 6 anos que eu tô no mercado, já aconteceu algumas vezes comigo também e tomei algumas decisões, então são experiências próprias minhas. Anteriormente, quando aconteceu algum fato relevante, mais ou menos nesse grau aí de importância, porque realmente é algo muito importante que está acontecendo, eu sempre tomava uma decisão baseada na especulação. E aí eu vejo muita gente tomando esse tipo de decisão, né? Se a gente olha aqui, a alta foi substancial, né? De 12,50, chegou a bater o pico lá de 16,33. Muita gente nessa hora fica louco, porque isso aqui não é uma alta qualquer, isso aqui é uma alta de 25% em um dia. Depois deu uma arrefecida aqui para os 14,64, inclusive um pedaço dessa correção foi justamente pela tomada de decisão das pessoas que, pô, valorizou para 16, acho que é especulativo, vou vender um pedaço. E faz execução parcial de lucro. Na verdade, é o famoso taking profit, uma técnica que eu ensino dentro da mentoria. E aí a gente precisa tomar um cuidado sobre isso, tá? Isso aqui vai servir não só para Odontoprev, não só para Brad Saúde agora, não vai servir só para este caso em específico, vai servir para todo o resto da sua vida. Então eu peço que você preste atenção. Dentro do mercado financeiro, você tem que tomar o máximo de decisões racionais, porque as decisões emocionais são as decisões que normalmente são erradas, equivocadas e que normalmente você vai se dar mal. Normalmente, às vezes você pode tomar uma decisão emocionada, ela se torna uma especulação, né? Toda decisão emocionada, ela é especulativa. Então, tanto a pessoa que comprou porque subiu, foi uma decisão emocionada, o cara não sabia nada do que estava acontecendo, comprou porque subiu, é especulação. Porque tava pensando, começou a subir aqui para 13 e tal, vou comprar, subiu até 16. Perceba, o cara ganhou R$3, se ele fez a venda lá nos 16, mas foi totalmente especulativo. Ele não tinha garantia de que ia dar certo. Foi uma aposta, literalmente foi uma aposta. E o contrário também é positivo. Subiu pra caramba e o cara não sabe nem o que tá acontecendo, fala, pô, subiu pra caramba, eu vou vender, eu não sei nem o que tá acontecendo, vou vender, porque agora que eu já vou tirar meu lucro. Isso também é uma decisão emocionada, que é o medo de perder aquele lucro que ele conseguiu conquistar no mercado. E nada garante que essa cotação, por exemplo, para quem vendeu aqui quando tava R$15, para quem vendeu quando tava 15,30, chegou até 16, né? Então, essas decisões emocionadas, essas decisões especulativas, elas tendem a te frustrar. A decisão racional, ela pode te frustrar também, mas pelo menos você tem um argumento psicológico para te proteger dos seus vieses comportamentais, porque o que mais existe dentro do mercado financeiro é viés comportamental. Existe uma máxima dentro dos investimentos que é: o investidor nunca está satisfeito, né? Quando o negócio sobe, ele fica triste porque ele não comprou mais, quando o negócio desce, ele fica triste porque comprou. E se ele não faz nada, ele fica triste porque ficou parado. Então, os investidores, eles são esse tipo de criatura que está o tempo todo insatisfeito, né? Independente de qual tipo de decisão que ele vai tomar. Então, tome decisões mais racionais possíveis, porque independente do resultado, você sabe que você fez o certo pelo certo e que era racional. Você não pode errar na sua racionalidade, né? Aí você tem que estudar para ser o mais racional possível, porque às vezes você tá achando que você tá tomando uma decisão racional, mas na verdade você só faltou conhecimento mesmo. Então, preste atenção no que eu quero dizer com decisão racional. Quando você faz o cálculo do preço-teto de uma empresa, vou pegar a própria Odontoprev aqui pra gente fazer esse cálculo, tá? Vamos pegar que o preço-teto e o valor intrínseco que a gente inclusive calculou no vídeo de sexta-feira. Bateu lá seus 12,47 centavos, né? Mais ou menos isso aí.
12,47. E a Odontoprev tava 12 e pouco quando tava gravando o vídeo, antes da abertura do mercado. Quando abriu-se o mercado, ela explodiu. E aí o pessoal, por exemplo, pessoas que estavam tomando decisões racionais, mas por falta de conhecimento, falou, pô, o preço teto, o valor intrínseco máximo que eu poderia comprar a empresa era 12,47, ou seja, acima desse preço, não tenho mais margem para comprar, é igual a venda, subiu para 16, vou vender esse negócio. Só que perceba, o preço teto e o valor intrínseco que você fez o cálculo, antes levava em consideração o lucro da Odontoprev. Era Odontoprev. Agora, isso aqui que está sendo cotado, e hoje, né, nos 14,64, não é mais Odontoprev. É Odontoprev já dentro da Brad Saúde, sabendo que a conclusão do negócio vai ser feita. Então a gente tem que olhar agora para o valuation não mais de Odontoprev, mas para o valuation de Brad Saúde, entende? Então quem vendeu olhando o valuation de Odontoprev tomou uma decisão racional, só que uma decisão racional baseada em falta de conhecimento. É óbvio que teve as pessoas também que venderam porque, vou vender para pegar o lucro e tal, depois eu invisto qualquer... Também foi irracional, porque se a gente calcular o valuation quando divulgarem os resultados. Uns poucos divulgou os resultados da Brad Saúde, supondo que lá no segundo tri de 2026 já temos os resultados da Brad Saúde. Se você quer continuar com a empresa, né? Que eu vou te falar alguns pontos aqui que te fazem sair de uma empresa, por melhor que ela seja. A valuation aqui era para estar custando, supondo que seja nessa mesma cotação em diluição, R$18. Pô, tá 14,64, eu não vou vender. E vem a máxima da caneca, né? Nem tudo que cai é oportunidade, nem tudo que sobe deixou de ser. Você tem que sempre tentar tomar decisões mais racionais possíveis. Isso vai te proteger dos seus vieses. E só de você ter uma comunidade, não precisa ser paga não. Porque na mentoria, pra você entrar lá e ter contato comigo e com os alunos, vai ter que pagar, né, pra entrar na mentoria. Mas não precisa ser pago não. Aqui nos próprios comentários do YouTube, só de você ter uma comunidade que comenta sobre aquilo, fala sobre opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, você consegue escapar de alguns vieses que às vezes você monta um viés dentro da sua cabeça, um viés é para economizar energia no cérebro, tá? Isso é cientificamente comprovado. E aí vai pro caminho mais fácil, mesmo que ele não seja racional. Ele parece racional para você, mas não é. Então tome cuidado com isso, tá? Isso não serve só para o Odontoprev. Dito isso, vamos entender o que aconteceu. Eu vou te dar minha opinião sobre o fato. Depois vou te falar sobre o que aconteceu dentro da conferência, o que os CEOs, CFOs lá do Bradesco, da Brad Seguros, da Brad Saúde e da Odontoprev falaram, né? O que eles falaram a respeito desse tipo de negociação. E aí a gente vai entender se a gente tem que vender, comprar ou manter esse tipo de ativo, beleza? Então o primeiro ponto que a gente tem que olhar é este fato relevante que saiu aqui na própria Odontoprev, tá? Eu sublinhei alguns pontos aqui pra gente ler de maneira mais rápida, até pra você entender o que tá acontecendo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Se a gente for ler o documento todo, não vai fazer sentido aqui esse vídeo, tá? Olha lá. Primeira coisa, a Odontoprev, ela quer incorporar as ações da parte de saúde do Bradesco. Então, hoje, como que funciona a estrutura societária do Bradesco? Pra quem não lembra, a Odontoprev é do Bradesco, tá? A Odontoprev, 53,6% dela é do Bradesco. O Bradesco foi lá e comprou 53,6% da Odontoprev, porque o Bradesco, ele tem essa parte de gestão de saúde e ele gosta de comprar essa parte de gestão de saúde, né? Dentro do próprio Bradesco, quando eu leio o relatório com vocês, eu falo, pô, ó, essa parte aqui de seguros é o que tá, inclusive, segurando o banco. A parte de seguros aqui também tem a parte de saúde lá dentro, né? Então a gente tem como funciona hoje em dia, que vai mudar. O Bradescão tem a Bradseg Participações, que é a empresa de seguros do Bradesco. Dentro da Bradseg, vem aqui já o Odontoprev, tá vendo? Então, o Odontoprev surge bem aqui. E depois vem Bradesco Gestão Saúde, que aí, meu amigo, são várias frentes de negócio para a parte de saúde. Pô, a gente tem aqui o próprio Bradesco Saúde, a gente tem o MedServ, que é plano odontológico, tem 24, quase 25% do grupo Fleury, tem empresa de tecnologia, que é a Horizon, para sistema de saúde, tem a Atlântica Hospitais, uma parceria da Atlântica com a Redditor, um monte de coisa aqui, né? Um monte, realmente, o Bradesco é muito forte nos planos de saúde, seja os complementares, seja o odontológico, seja parte hospital, então eles são bem fortes nisso aqui. E aí, o que eles querem fazer? Eles querem fazer um IPO reverso. Olha só, que você vai aprender aqui. Anota essas coisas, tá? Você que tem dificuldade em decorar as coisas, aprender, anota esses trem. Ó, ele vai fazer um IPO reverso, tá? Por quê, Léo? Primeiro, vamos entender o que é o IPO. O IPO é Initial Public Offer, que é quando uma empresa entra dentro da bolsa. Por exemplo, vamos supor, geração de dividendos. É uma empresa, um CNPJ, não está listado em bolsa. Então, o valor mensurado dessa empresa, em geral, contabilmente falando, é pelo valor contábil. Inclusive, dentro dos membros, eu estou ensinando vocês aí como calcular valuation através deste livro aqui, e a gente cita sobre vários modelos de valuation lá dentro. A gente citou, inclusive, sobre o modelo de valuation pelo valor contábil. E a gente viu que tem um pouco de falhas lá dentro. Porque o valor contábil nada mais é do que o quanto que eu gastei para montar aquele tipo de empresa, levando em consideração a defasagem da dívida ou não. Levando em consideração aqui que eu não tenho dívida nenhuma dentro da geração de dividendos, e supondo que eu gastei aqui 100 mil reais para montar o estúdio e abrir a empresa e tal. Então, quanto que vale a geração de dividendos? 100 mil reais. Pelo valor contábil, tá? Pelo valor contábil. Percebe que 100 mil reais não faz
faz sentido a geração de dividendos custar. Afinal, ela pode lucrar R$100.000 em um ano, em 6 meses. Logo, o PL vai ficar muito baixo. Então, o valor de mercado, e aí a gente começa a entrar para o valor de mercado, o valor de mercado é mais alto do que o valor contábil em sua maioria. E aí, o que o Bradesco quis fazer? Presta atenção no que o Bradesco quis fazer. O Bradesco falou assim, cara, eu preciso aumentar o meu capital principal. Eu preciso aumentar o meu patrimônio. É uma estratégia do Bradesco isso aqui. Não é nem da Odontoprev. Bradescão, tá? Saiu o relatório na Odontoprev, mas porque envolve ela. Mas o Bradescão tá tomando uma decisão aqui. E aí, para você entender isso aqui com todas as letras, você precisa entender o que é capital principal dos bancos, né? Que forma um índice de Basileia, que inclusive permite que o banco expanda sua carteira de crédito. Se você não sabe sobre isso, eu deixei uma aula exclusiva da mentoria para os membros ensinando tudo sobre bancos. Os indicadores especiais de bancos, que você não vai ver em outros lugares, né? Só nos relatórios de bancos mesmo que você vai entender. Você vai entender a diferença de depósito compulsório com índice Basileia, o que tem que fazer e tal. Então, o Bradesco, ele tá com essa estratégia. Eu preciso aumentar o meu capital social. E para fazer isso, eu poderia listar a Bradesco Gestão Saúde na bolsa. Eu poderia fazer o IPO na bolsa. Porque a Bradesco Saúde, ela está sendo cotada de maneira contábil. Contábil. Quem falou isso aqui foi o próprio diretor de RI do Bradesco, tá? Tá a fotinha dele aqui. Vou deixar aqui do lado que ele falou isso na apresentação. Então ele falou, pô, tá cotado pelo sistema contábil. Então vamos supor, só para efeito didático aqui, que todos esses negócios aqui, cotados pelo seu valor contábil, exceto aqueles que já são listados em bolsa, né? A gente tem então uma subprecificação do patrimônio do banco. E eu quero subir o PL do banco. Porque se eu subir o PL do banco, eu aumento o capital principal, e isso faz com que o meu índice de Basileia suba, e isso faz com que tenha mais possibilidade de aumentar minha carteira de crédito. Eu posso emprestar mais dinheiro. Então eu quero precificar esse negócio aqui direito. Só que para poder abrir um IPO hoje, não tá tão fácil. Tá caro, a galera não tá muito interessada em comprar no momento atual, na verdade. Então o IPO não seria uma vantagem muito grande. Entendeu até aqui? Toma um cafezinho então. Aí o que eles pensaram? Pô, vamos fazer um IPO reverso. Agora você vai entender o que é o IPO reverso. Se eu, que sou a Bradesco Saúde, não quero fazer o IPO, mas eu compro uma empresa que já tá listada na bolsa, tá até aqui ó, B3, tá vendo? Já tá listada na bolsa, eu consigo colocar ela para incorporar as minhas ações e aí ela já tá negociada em bolsa. Então as minhas ações passarão a ser negociadas em bolsa. Todo o meu negócio aqui embaixo passará a ser negociado em bolsa. Então eu vou falar assim para o Odontoprev, cara, vamos fazer o seguinte, você vai lidar com todos os meus projetos. Agora você vai ser dono de tudo isso aqui, ó. Vai ser dono de tudo isso aqui. Só que a gente tem que fazer uma relação de troca para que mais percentual fique então para o Bradesco, já que o Bradescão tá te entregando tudo isso aqui. Você vai ter que comprar essa parte, você incorpora essas ações e aí fica tudo certo. Fica o Odontoprev como manda-chuva, né? E aí tudo fica do lado de baixo. Só que, como não vai ser o Odontoprev mais, porque o Odontoprev só negocia planos odontológicos, e aqui a gente tem empresa de inteligência artificial, empresa até imobiliário, tá? Até imobiliário, soluções imobiliárias. Temos aqui parte de saúde, diagnóstico, temos um monte de parte da Redditor, tem clínicas aqui. Então, como é um negócio muito mais complexo, vamos ter que trocar esse nome. Não vai mais chamar Odontoprev, vai chamar Bradsaúde. A Odontoprev olhou assim e falou assim, uai, vamos ver se esse negócio é vantajoso para mim. E aí que entra a nossa análise. Porque pro Bradesco é vantajoso, galera. Para os acionistas do Bradesco, isso aqui é vantajoso. Vai aumentar o patrimônio líquido e pronto, acabou. Então a gente tem que olhar para o cenário da Odontoprev, os acionistas da Odontoprev. Será que é vantajoso ou não? Então a gente vai direcionar nossas análises, nossas conclusões e a nossa crítica aqui através dos relatórios, da apresentação para isso. Vamos ver se para o Odontoprev faz sentido. Então lá, caso aprovada a incorporação de ações e implementação das operações descritas, a Odontoprev será alçada ao papel de consolidadora do ecossistema de saúde da organização Bradesco. Então ela será consolidadora. Basicamente uma holding. Ela será uma holding. Talvez a gente até tenha que exigir desconto de holding sobre ela. Calma que a gente vai evoluir sobre isso, tá? O controle da totalidade dos negócios da organização do Bradesco permitirá ao Odontoprev a beneficiar-se do potencial de ampliação da oferta integrada de soluções de saúde e odontologia. Isso que é verdade. A Odontoprev, ela tem uma limitação de crescimento. Inclusive, ela se tornou uma empresa pagadora de dividendos justamente por conta disso. Ela pega lá 10, 15% e faz em CAPEX para poder manutenção dos seus serviços, tentar angariar mais clientes, mas 85% era payout, dividendo, porque ela é uma empresa de dividendos. Ela crescia lá em torno de 6, 7% ao ano, mas era mais dividendo. A gente tinha um retorno esperado ali de 12 a 15% de Odontoprev, uma empresa segura, rentável pra caramba, líder de mercado, 28% de market share. Então, realmente, os competidores não tinham nem como competir contra ela, né? O CFO da própria Odontoprev fala sobre o modelo de negócio dela, que é
muito mais sobre penetração do que sobre concorrência. E aí você tinha ali seu retorno de dividendo mais valorização de 12 a 15% todos os anos garantido para a empresa sem dor de cabeça, entende? Sem dor de cabeça. E agora ela vai ter vários outros tipos de soluções de saúde à sua disposição. Então agora ela pode vender plano de saúde para os pequenas e médias empresas, porque esse é o foco da Odontoprev agora, a gente viu no relatório da sexta-feira, por isso que é muito importante que você assista o vídeo da sexta-feira também, tá? Porque a gente vê o foco da Odontoprev e a gente olha agora o que a Odontoprev pode fazer com esse foco que ela tinha dentro da Brado Saúde. Então, pô, a pequena e média empresa, o PME, era muito, mas muito focado dentro da Odontoprev. Agora ela tem os PME do Bradesco para poder fazer isso. Ela tem os PME de tudo, da parte de hospitalar, da parte de saúde diagnóstica, da parte de... Entende? Então tem muita coisa agora que a Odontoprev, ela pode crescer. Beleza, até aí tudo bem. Parece que isso é legal. Então, como que vai ficar posteriormente? Vai ficar assim, ó. O Bradesco vai jogar a Brad Seguros para um lado. Então não vai ter nada a ver com a Brad Saúde, é Brad Saúde. É só parte de saúde. A parte de seguros do Bradesco vai ser separada. Então ainda, quando você for ler o próximo relatório, vai ter lá. Antes só tinha Brad Seguros, né? Então você ia lendo o relatório, aparecia o resultado consolidado lá, operacional do banco. Aí vinha a parte de seguros do banco e pronto, era só isso. Porque era a holding principal. Agora são duas holdings principais. Tem a Brad Seguro e a Brad Saúde. Vai ter dois resultados diferentes agora dentro do relatório do Bradescão. Então aqui a gente consegue ver que a Brad Saúde vai estar aqui. Olha, 91% vai ser do Bradesco. Apenas 8,65% vai ser free float. Antigamente era quanto? Hoje, né? No caso é quanto? 46,4%. Ou seja, o free float pequenininho. E como, teoricamente, a Brad Saúde já vai vir no novo mercado, que é aquela que só é obrigada a negociar o 3, 100% TH longo, mais alto nível de governança, a gente tem uma exigência dentro da própria B3, que é 20% de free float. Então, se aqui tem 8, já nasce com um probleminha. Ou o Bradesco vai ter que vender um pedaço da dele, né, 12% disso aqui para poder fechar os 20 aqui, ou vai ter follow-on. Follow-on é subscrição. Dentro dos fundos imobiliários, a gente entende muito bem como funciona. É só você trazer isso aqui para as ações, que tem os mesmos problemas e as mesmas vantagens, tá? Então, perceba que a Odontoprev, não existe mais Odontoprev aqui, existe, ela tá aqui, ó. A Odontoprev será, agora nomeada de Brad Saúde, a controladora de todos esses negócios. E os planos odontológicos que antes eram operados pela Odontoprev, vai estar aqui na MedService, que é uma operadora de plano odontológico. Vai ter a mesma equipe, vai ter o mesmo CFO, vai ter o mesmo CEO, vai ter tudo igual, tudo igual. A Odontoprev vai continuar existindo dentro do ecossistema da Brad Saúde. Então agora você tem que entender, você acionista de Odontoprev, que você não tem mais só Odontoprev. Você tem Odontoprev lá, suas ações de Odontoprev vão continuar lá, elas vão continuar fazendo o serviço de Odontoprev, só que o lucro da Odontoprev vai ser impactado por todos os outros lucros de outras empresas. E os lucros das outras empresas podem ser maiores ou menores. As margens das outras empresas podem ser maiores ou podem ser menores. O ROI das outras empresas pode ser maiores ou pode ser menores. Então, para você, acionista de Odontoprev, o primeiro impacto vai ser falta de liquidez, né? Vai ter uma liquidez mais baixa, porque vai ter só 8% de free float. Segundo, a chance de um follow-on, que ninguém gosta em ações, né? Isso, se a ação subir, eles metem um follow-on, a ação cai de volta. E terceiro ponto, que pode ser impactado o modelo de... Será que vai continuar realmente um modelo de negócio tão bom quanto era o Odontoprev? Com todos os indicadores operacionais que o Odontoprev tinha? A gente vai ver isso consolidado na apresentação, tá? E aqui, inclusive, eles pediram uma empresa terceirizada. Ó, referida à relação de troca negociada pelo Comitê Independente foi suportada pela Fairness, opinião justa, preparada pelo Citigroup, entidade do grupo Citi, a qual concluiu que a referida relação é considerada justa do ponto de vista financeiro. Isso aqui foi para proteger os acionistas minoritários da Odontoprev. Pô, financeiramente, para os acionistas da Odontoprev, isso faz sentido. Por quê? Aí você vai entender aqui, ó. O valuation de reembolso da Odontoprev para os acionistas minoritários seria de 12,39. O que significa isso? Quando vai acontecer uma incorporação dessa, igual aconteceu no HGLG, com LVBI, com Pátria Logística, é uma incorporação, tá juntando duas coisas que eram diferentes, tá sendo juntadas agora, né? Estão sendo fundidas. E você que é acionista de uma das partes, principalmente da parte menor envolvida, que será incorporada, você tem o direito de ser dissidente, de não concordar. Você que não concorda com o Odontoprev, você pode pedir seu reembolso e aí você ganharia 12,39 de valuation. Isso aqui é muito legal, né? Porque o nosso valuation foi de 12,47. Aí os caras pagaram o Citigroup para poder fazer a avaliação de Odontoprev e eles avaliaram a 12,39. Legal, né? A diferença aqui foi de 8 centavos entre a avaliação do Citigroup e a avaliação de geração de dividendos. Vocês aí, né? Vocês avaliando. Imagina, você consegue fazer a mesma avaliação que eu faço. Eu não sou gênio, licenciado pela CVM eu sou agora, né? Porque os caras quiseram que eu fosse. Mas você não precisava, né? Fazer
fazer valuation antes de ser licenciado. Você consegue fazer valuation sem precisar ser licenciado pela CVM, sem precisar ser CNPq. Basta você estudar um pouquinho, tá vendo? Então que é legal isso aí te dá uma autonomia brutal sobre seus investimentos. Você para de ser muito emocional, né? Você tenta pelo menos trazer ali uns 50% para racionalidade. E porque emocional, a gente sempre vai ser dentro do mundo dos investimentos, mas tentar diminuir um pouco essa parte. Aqui já começou com os pés na porta falando assim, pô, o Odontoprev não vale 10,50 igual tava em 12,39 valuation. Se essa operação aumentar o valor da Odontoprev, joga a cotação para cima. Mas isso aqui é o mínimo que poderia acontecer. Se essa negociação jogar o valor da Odontoprev para baixo, a cotação vai cair posteriormente. O mercado reagiu comprando, né? Então, o mercado entendeu que vai ser bom pra caramba para o Odontoprev. A gente vai chegar nesse ponto. E aqui tem um anexo que eu quero mostrar para vocês, ó. Identificação das sociedades envolvidas na operação. Olha para você ver o quanto a complexidade da análise da Odontoprev, para quem era acionista do Odontoprev. A gente fez a análise sexta-feira, 40 minutos. O pessoal já fica de mimizinho porque o vídeo foi de 40 minutos. Para você que é mimizento, que não aguenta um vídeo mais longo, cara, você tá no canal errado. Eu sinto muito te tratar com essa grosseria, mas tá no canal errado. Tem que ir pros canalzinhos de 10 minutos mesmo. Aqui vai ser 40 minutos, 50 minutos. Quanto aconteceu uma operação dessa? Vai ser mais longo, porque aqui eu vou te ensinar tudo. Não vai ter esse negócio de, é só você olhar só isso aqui. Não, calma aí, tem que olhar tudo. É seu dinheiro, pô. Não estamos brincando aqui, né? Então você percebe que o modelo de negócio que antes era só plano odontológico dentro da Odontoprev, a gente demorou um tempinho lá para fazer o valuation, demorou um tempinho para ler o relatório gerencial, o trimestral. Isso porque eu já conhecia a empresa. Então imagina para pessoas agora que não vão conhecer a Brad Seguros, porque é uma empresa nova para todos. Vamos fazer o valuation e agora nós não temos que olhar só frente ao plano odontológico, a gente tem que olhar à frente. E agora eu vou te mostrar aqui todos os acionantes que isso tem, tá? Ó, primeira coisa, a Odontoprev, que é realmente operação de planos privados de assistência odontológica, isso aqui era o que a gente fazia, né? Agora não, vai ter o que mais? Fleury, que é uma das líderes nacionais de medicina diagnóstica. A gente terá Atlântico Hospitais e Participações, investimentos no setor hospitalar e serviço, que atuam em parceria com grandes redes, como a Reddor, Grupo Santa Lúcia, Master Day, Einstein, para construção e operação de hospitais modernos em diversas localidades, construção e a operacionalidade dentro do próprio hospital. 100% da Atlântica Empreendimentos Imobiliários, ó, é uma holding detida integralmente pela Atlântica, dedicada aos investimentos imobiliários no segmento de saúde. Nova Med, responsável pela Clínicas Meu Doutor, focada em atenção primária à saúde. UBS, Unidade Básica de Saúde, olha pra você ver. A parte Horizon, tecnologia de saúde, especializada em gestão de serviços de saúde, soluções tecnológicas, processando mais de 500 mil atendimentos médicos por dia. Então você entende que agora não é mais só plano odontológico, é plano de saúde, plano odontológico, parte de hospitais, serviço. E a gente vai entrar aqui agora para a parte da apresentação que eles fizeram. Inclusive, vou pegar alguns cortes aqui que eu achei importantes. Dentro de toda a apresentação, achei 2 cortes importantes. 1 minutinho os 2, tá? E aí a gente vai discutir sobre isso aqui. Para você, inclusive, que quer assistir a apresentação, você consegue entrar lá no RI da Odontoprev, ó, para você que quer assistir ela completa, tá? Entra no RI da Odontoprev. Aqui você vem, ó, informações aos acionistas. Eles colocaram um link aqui específico de Brad Saúde, ó. Clica Brad Saúde. E aqui você consegue ver a apresentação, o fato relevante, a reunião, a apresentação da videoconferência, né, e tudo. Replay da videoconferência em português. Quando foi feito ao vivo, tava em tradução simultânea com o inglês, aí você não escutava nem o inglês nem o português, ficava tudo bagunçado, trem ruim, ficou ruim pra caramba. Aqui agora você consegue ver a live com o áudio original em português, ó. Você consegue ver aí, bem bonitinho. Os caras apresentaram aqui o que era, né, eu vou te mostrar ali. Aí depois foi feita a sessão de perguntas dos analistas para os envolvidos. E eu quero chamar a atenção pra esse velhinho aqui, ó. Cara, gente boa demais. Esse caboclinho aqui é o head de RI da Odontoprev. Gente boa demais da conta. Fiquei impressionado com a carisma desse caboclinho. O cara é brabo demais, mano. Parabéns pra você. Ficou bom demais. Essa parte aqui ficou boa demais. Eles responderam algumas perguntas, né? Então eu tenho aqui a parte de pessoas envolvidas na Odontoprev, aqui a parte do Bradesco Seguros, aqui a parte do Bradesco Saúde e aqui a parte do Bradesco mesmo, né? Então é bem interessante que você assista por completo aí num almoço junto com a sua princesa. Fala, hoje nós vamos assistir um trem diferente. Você coloca aí pra fazer uma análise de RI junto com a apresentação. Mas vou te mostrar aqui os pontos mais importantes, tá? O Roberto Pacheco, o brabo. Pela cara você já dá pra ver que o cara é gente boa, né? Gostei muito desse José Roberto, cara. Muito gente boa. Então, como que vai ser aqui agora, né? A Odontoprev é líder incontestável nos planos odontológicos, isso é verdade, né? Tanto em tamanho quanto em qualidade, gestão de custo, retorno. A Odontoprev era braba mesmo. Não era à toa que ela aparecia aqui no ranking de ações da Ward o tempo todo, né? Quando a gente comprou, ela tava em segundo lugar, né? Então agora já abaixou porque subiu o preço, mas mesmo assim, é uma empresa absurda mesmo. E aqui é a parte de Bradesco Gestão Saúde, que é a maior operadora de planos de saúde do país, liderança em medicina e diagnóstica, clínicas e hospitais. Aqui é a parte de liderança em medicina e diagnóstica, porque ela tem uma parte considerável da Fleury, né? Clínicas, parte do Meu Doutor, e hospitais, a parte da Atlântida, né? Então, como que vai funcionar agora? Olha esse grande negócio. Bradesco Saúde vai operar os planos de saúde, Odontoprev os planos odontológicos, a Atlântica Hospitais
a parte hospitalar, né? Fleury, medicina diagnóstica. Meu doutor, clínicas. Parte da Horizon, tecnologia, inteligência artificial ali para facilitar a vida operacional dos clínicos, né? Dos médicos. A MedServe é gestão de saúde dental, que inclusive é o que vai operar os planos odontológicos do Odontoprev agora, e tem outras novas iniciativas aqui. E como que vai ficar os indicadores operacionais dessa empresa? Isso aqui é só uma estimativa, tá? O que aconteceu nos últimos anos? Porque antes a Odontoprev não estava ali junto, então ela não conseguia fazer cross-sell, não conseguia otimizar essas vendas. E, convenhamos, a Odontoprev é muito boa nisso, né? Pode ser que isso impulsione pra caramba a Brad Saúde. Eu não sei até que ponto o Bradesco usou a Odontoprev só como um, entre aspas, tá? Espião para poder fazer o IPO reverse, né? É uma ótima oportunidade pro Bradesco, já que ele mesmo era controlador do Odontoprev, fazer o IPO reverse para aumentar o PL do Bradescão. Eu não sei até que ponto foi isso, ou até que ponto realmente eles olharam para a Odontoprev e falaram, cara, que empresa braba. Eu vou usar essa empresa, já que eu sou o controlador dela, vou usar o know-how do pessoal que tá lá, o pessoal que tá trabalhando lá é foda pra caramba, e eu vou usar lá o conhecimento deles para poder alavancar aqui os meus outros negócios que tem um ROI menor, que tem uma margem menor. Vamos ver o que os caras conseguem fazer para vender pro cara lá que tem plano de saúde, também o plano odontológico. O cara lá que tá com algum problema hospitalar, ou tá lá na medicina diagnóstica e já vendeu um plano odontológico também, ou um plano de saúde e tal. Usar esse know-how aí da Odontoprev para melhorar o modelo de negócio inteiro, né, do ecossistema inteiro. Então aqui agora a receita será de 52 bi. 52 bi é muita coisa, né? E o lucro líquido 3,6. Aqui a gente já consegue ver uma grande diferença entre o grupo todo consolidado e só o Odontoprev. A gente analisou o Odontoprev sexta-feira e a gente viu dentro do relatório da Odontoprev que ela tem uma margem líquida em torno de 22,8%. Aqui, 22,8%. E isso no setor de saúde é muito, muito, muito diferenciado. Hoje, pegando o ecossistema inteiro, que é líder de mercado, né? Porque você tem que lembrar que isso aqui é o ecossistema líder de mercado. O líder de mercado é aquele que é o maior, o mais consolidado e que, teoricamente, é o cara que consegue abaixar a margem para expulsar o competidor, entende? Então é o que tem, teoricamente, uma das melhores margens. Não necessariamente vai ser assim, né? Sempre, mas o líder de mercado, ele tende a ter mais folga. E a gente consegue perceber que 3,6 bi dividido por 52, pô, uma margem aí capingando do 6,9, né? Então a margem vai cair pra caramba, 22 para 6,9 do consolidado. O ROI vai continuar muito bom, 23,7. Antes era 44, só no Odontoprev, né? Agora vai ser 23,7. Léo, então quer dizer que ficou ruim pra caramba? Calma, Calabresa, espera um pouquinho, respira, termina de tomar o café que o meu aqui já tá até esfriando. Porque agora o Odontoprev e todo o ecossistema de saúde será grande o suficiente para ter 40 mil corretores, 3,9 milhões de beneficiários nesse sistema de saúde, 9,3 milhões de beneficiários odontológicos, mais de 3.600 leitos contratados, mais de 600 unidades laboratoriais, 74 milhões de clientes totais na parte do Bradesco, que pode fazer cross-sell até então, e todos os correspondentes bancários, agências bancárias do Bradescão. Então, aqui a gente vai ter um ecossistema muito bom para fazer cross-sell. Inclusive, foi o que eles mais destacaram. E aí, uma das perguntas que fizeram na apresentação, que eu acho muito importante trazer, que foi muito inteligente, inclusive, pelo analista feito, é sobre este lucro. O quanto deste lucro vem de cada uma das partes, né? Só para a gente conseguir tentar entender quais são das partes que realmente vão, entre aspas, recarregar esse grupo nas costas. Porque, convenhamos, a Odontoprev, ela entrega um bom lucro pelo tamanho teórico que ela tem de valuation dentro de todo esse valuation aí possível que vai acontecer no market cap de reavaliação da Brad Saúde. Então, será que não foi desvantajoso para os acionistas do Odontoprev fazer isso? E aí a resposta foi dada pelo Carlos, CEO aí da Bradesco Saúde, e respondeu bem. Inclusive, concordo com ele, tá? A Odontoprev, apesar de ter realmente alcançado uma maturidade teórica, afinal, a gente já estava recebendo muitos dividendos, ela já atingiu uma maturidade de crescimento, uma estabilidade de receita e tal. A gente conseguia prever que o crescimento dessa empresa, o Odontoprev, não seria imensos 15, 20% ao ano, do mesmo jeito que era desde 2006. Então, era óbvio que estava estagnado no crescimento. A gente olhava para ela mais como um player pagador de dividendos. E aí, essa incorporação permite com que a Odontoprev, agora os acionistas do Odontoprev, né, e ela embutida dentro do próprio ecossistema, tenha crescimento mais acelerado, né? Talvez 15, 12%, né? A pessoa sobe para 12% de crescimento da Brad Saúde ao ano, crescimento de lucro, porque agora tem uma possibilidade de crescimento maior. E aí o próprio Carlos explicou o motivo disso, né? Vou deixar aqui um cortezinho de um minutinho dele. A gente está falando aqui de ativos, né, que eles têm, logicamente, isso fica muito claro, tamanhos diferentes. E quando a gente fala de lucro, quando a gente fala de participação desse lucro, a gente pode ver sob um ponto de vista que ele é relativo e de um ponto de vista que ele é absoluto.
por óbvio, a gente tem na Bradesco Saúde um lucro que ele é importante sob o ponto de vista absoluto. Mas, sob o ponto de vista relativo, em termos de crescimento, tem muitas iniciativas que têm uma possibilidade de crescimento relativo muito grande. Embora, muitas vezes, você vai ver ele numa participação relativa que ainda vai ser não das maiores. Mas a beleza de fazer esse ecossistema é exatamente trazer essa possibilidade. E o que a gente lança com o Brad Saúde é exatamente isso. Um ecossistema que ele é completo e aberto e abre esse tipo de possibilidade para a gente entregar o que há de melhor em termos de serviço, mas ao mesmo tempo trabalhar novas oportunidades, oportunidades que merecem investimento, que merecem desenvolvimento, que merecem cuidado para que elas se tornem cada vez maiores. Então, quando você olha para o portfólio de empresas que constituem esse ecossistema, você vai ver sempre empresas líderes, empresas que têm ali uma rentabilidade importante, mas que têm diferentes momentos de maturidade e vão ter diferentes caminhos em termos de crescimento relativo e absoluto. É isso que a gente vai fazer. Então, quando a gente olha para esse médio prazo, sem dúvida nenhuma, crescimento é a palavra, mas crescimento com sustentabilidade e rentabilidade. E isso a gente vai ter de diferentes formas nesse portfólio. Ele mesmo cita que cada uma das empresas aqui tem tamanhos diferentes, maturidades diferentes e que, inclusive, por estarem agora no ecossistema e gerenciado, inclusive, eles conseguem investir mais daquilo que entrega mais possibilidade de crescimento no retorno, por mais que no começo agora ele esteja pequenininho, esteja, sei lá, lucrando 100 milhões, ou 50 milhões que seja, ou 20 milhões que seja, é pouquinho dentro do 3,6 bi total da Brad Saúde, que tem um potencial de crescimento muito grande, de transformar 50 mil em 100, 200, em 300, e só faltava realmente um ecossistema que poderia ser feito ali, uma administração de vendas, de realmente uma otimização do negócio para que esse crescimento aconteça. Então perceba que a gente já está olhando aqui agora por uma outra perspectiva. Não sei se você percebeu subliminarmente dentro da mensagem que o Carlos deixou. Pô, não vai ser mais, não é uma empresa de pagadora de dividendos, não é uma empresa pagadora de dividendos. A tendência é que essa empresa seja realmente uma empresa de crescimento. Não será aquela empresa então que vai pagar os dígitos, talvez até 2 dígitos, como a Odontoprev pagava. Seus 7, 8, 9, 10% de dividendos. Agora a gente tem que esperar muito menos dividendos dessa empresa, porque o retorno maior dela será através das valorizações. Afinal, eles vão usar em todo o ecossistema para poder fazer crescer as menores, impactar mais o lucro, enfim, e assim por diante, né? Aqui eles continuam dizendo sobre o market share de cada uma das cabeças ali que serão incorporadas dentro do ecossistema. Parte de planos de saúde do Bradesco, 11% de market share, quase 12%. Aqui a Odontoprev era destoante, né? Inclusive, absurdo o market share da Odontoprev na parte de planos odontológicos. Parte de liderança diagnóstica aqui com a Fleury e a parte de serviços hospitalares. A Atlântica Hospitais aqui também não é o maior player, mas realmente é um player importante. Aqui eles colocam uma parte de múltiplos das companhias de saúde que não concordo tanto com essa comparação, tá? Até porque cada um dos tipos de serviços de saúde aqui, eles têm valuations diferentes e têm precificações diferentes, né? Então não acredito que realmente a gente tenha essa possibilidade de comparação de PL entre os demais serviços e agora o ecossistema como um todo, porque o ecossistema como um todo capta todo tipo de serviço de saúde ali dentro, né? Então eu vou até deixar de falar um pouco sobre essa parte aqui de plano de saúde e aqui pegando a parte do ecossistema já, tá? Então eles fizeram uma análise pro forma, porque o ecossistema não existia antes, né? Mas ele começou a existir vai começar a existir a partir das assinaturas dos termos. Então pegando desde 2022, se esse ecossistema estivesse existente desde 2022, o quanto ele cresceria, né? A gente consegue ver aqui o CAGR de crescimento do lucro líquido. Absurdo, 51% desde 2022 até 2025. 1 bi, 1.4, 2.2, 3.5. Grande parte influenciado pelo Bradesco Saúde, né? Então imagine, e vamos ser bem conservadores aqui, tá? Mas imagine que esse CAGR caia pela metade e continue assim nos próximos 2, 3, 4 anos. Realmente teria sido uma extrema vantagem para os acionistas de Odontoprev se afiliarem, né? Entrarem e incorporarem esse ecossistema. Até porque ela pode, inclusive, potencializar esse ecossistema. Então, realmente, o potencial de crescimento aqui agora, embutido na Odontoprev, para quem era acionista da Odontoprev, porque agora você não vai ser mais acionista da Odontoprev, agora você vai ser acionista do Brad Saúde quando isso for incorporado, né? Vou te falar até o passo a passo aqui que você tem que fazer, que você pode esperar que vai acontecer. Mas agora a tese é mais de crescimento. Então aqui, como que ficou o resumo da transação? Eu quero que você preste bastante atenção nisso aqui, ó. A participação resultante de 8,65% para os acionistas minoritários da Odontoprev e 91% para o Bradesco. Então foi feito, né, uma
avaliação justa através de um terceirizado, falando do quanto que a gente teria que abrir mão do free float da Odontoprev para ser incorporado nesse sistema da Brad Saúde. Ah, Léo, mas antes eu tinha uma participação, vamos supor que eu tinha tantas ações da Odontoprev, eu tinha 1% da Odontoprev, agora eu vou entrar nesse ecossistema e eu vou ser diluído em 5 vezes, né? Eu vou ter 0,2% da participação, vou ser muito diluído. Sim, você vai ser muito diluído. Só que você vai ganhar coisas que você não ganharia se você não fosse diluído. Você não é mais só acionista do Odontoprev, você é acionista de todos aqueles outros negócios que a gente viu dentro do ecossistema. Então, essa diluição foi feita de maneira justa com o valuation da empresa a 12,39, beleza? Então, os próximos passos é uma AGE no Banco Bradesco, uma Assembleia Geral Extraordinária para votação, para ver se os acionistas do Bradescão concordam. Depois a AGE na Odontoprev, para ver se os acionistas do Odontoprev concordam e houverem dissidentes fazerem, né, a parte do reembolso. E depois a aprovação na ANS, já que são planos de saúde, né, planos odontológicos, precisa da Agência Nacional de Saúde. Então, perceba, isso aqui é mera formalidade, né? Convenhamos, isso aqui é mera formalidade que já foi aprovado basicamente esse negócio. É só acontecer aqui as assembleias, votações acontecerem, pronto, acabou. E aqui eu quero chamar a atenção você para este slide aqui, ó, porque agora você vai entender o porquê que o Odontoprev valorizou seus 25%, tá? Preste atenção nessa consolidação de informações aqui, ó. O lucro referente à participação dos minoritários da Odontoprev. Comparação do lucro em 2025, tá? Então, o lucro líquido referente à participação dos acionistas será de um aumento proporcional de 255 milhões do lucro líquido em 2025 para 310 milhões. Por quê, Léo? Presta atenção. Qual foi o lucro líquido de Odontoprev? Pô, o Odontoprev lucrou 550 milhões em 2025, certo? 550 milhões. Ponto. Final. Fechou. Desses 550 milhões, quanto que veio para os acionistas minoritários que somos nós? Porque o resto ficou pro Bradesco. 46% disso aqui. Quanto que é 46% disso aqui? 255 milhões. Então a gente recebeu isso aqui, cada um na sua devida proporção, né? Quem tinha mais ações recebeu mais, quem tinha menos ações recebeu menos. Beleza? Até aí tudo bem. Só que agora você vai ter 8,65% do ecossistema. Os minoritários deixaram de ter 46% de Odontoprev e passaram a ter 8,65% do ecossistema inteiro. E o ecossistema inteiro lucrou em 2025, consolidando já o lucro da Odontoprev com todas as outras empresas, 3,6 bi. E 8,65% de 3,6 bi dá 310 milhões. Ou seja, teve um ganho já existente e teórico de 21% do lucro. Por que você acha que a Odontoprev não subiu 50%? Por que você acha que a Odontoprev não subiu 60%, 80%? Por que ela subiu 25%? A partir do 21 foi especulação, mas 21 até 21 seria justificável, porque o lucro teórico subiu já 21%, né? Então, quando ela se incorporar esse ecossistema, e esse ecossistema se mantiver o mesmo, imagina que no ano de 2026 lucrou os mesmos 3,6 bi, ou seja, não teve crescimento por parte da Odontoprev, não teve crescimento por parte de nenhuma das outras empresas. 3,6 bi, ponto. Você teria um aumento do lucro em 21%. Então, foi por isso que foi o aumento da Odontoprev. Não foi racional o aumento da Odontoprev. Não foi racional. O pessoal realmente comprou antes, porque sabia que depois da incorporação, provavelmente ela valeria mais. Então, chegando às nossas conclusões aqui, inclusive falando sobre o que eu vou tomar de decisão dentro da minha própria carteira, né? A gente viu que a Odontoprev era a quarta posição da minha carteira, se tornou a maior posição da minha carteira, passando todas as outras posições por conta da valorização, né? A gente teve uma valorização aí absurda mesmo, nesses curto intervalo de tempo. Começamos a aportar em Odontoprev em dezembro, novembro, por aí. Deixa eu ver aqui quanto foi o meu primeiro aporte em Odontoprev. Eu comecei a falar de Odontoprev para vocês e muita gente não deu muita atenção, né? Meu primeiro aporte foi lá, ó, dia 17/12 de 2025. A gente tá hoje, primeiro, dia 2/3 hoje, né? Então, basicamente, passaram-se 2 meses. E a gente foi comprando, ó, não foi uma compra inteira sozinha, né? A gente foi comprando, a gente fez uma compra, inclusive, dia 13/1. Imagina, esse dia 13/1, 20/1 aqui, a gente comprou mais um pouquinho. Tem uma valorização de 33% só na parte da valorização, né? Porque a gente também teve alguns dividendos. É um bom negócio, né? As ações, se trabalhadas de maneira correta, você vai ter boas valorizações. Essas coisas assim, mas você esperava que ia ter? Não. Teve gente que me perguntou, mas você sabia que ia acontecer essa fusão? Não. Empresa boa, você vai investir pagando menos do que o valor intrínseco calculado, de maneira mais conservadora possível. E de duas umas, ou ela vai valorizar, ou ela vai te remunerar bem, porque você comprou ela bem, ou ela vai ser comprada e aí você, com o tag along, tem essa proteção de ter essa valorização também, né? Imagina se uma empresa dessa não tivesse tag along, você ia ser obrigado a vender ali pelo valor justo, ou então um pouco menos, né? Imagina isso acontecendo com a Transição Paulista. Imagina isso acontecendo, é óbvio que são proporções diferentes, né? O tamanho das empresas é totalmente diferente, free float totalmente diferente. Só deixar essa reflexão aí na sua cabeça. Olha pra você ver, né? Deu uma atualizada na página, Petrobras subiu pra caramba, por conta do que tá acontecendo lá entre Irã e Estados Unidos, fecharam o estreito lá, o petróleo valorizou pra caramba, Petrobras já amanheceu explodindo aí, vamos ver quanto que subiu. Será que precisa de um vídeo desse? Subiu mais 4%. Ô, rapaz, mas tá muito fácil ganhar dinheiro na bolsa nesse momento, né? Todo mundo tá achando que é gênio. Eu não sou gênio também não, viu? Não sou gênio não. Só me posicionei de maneira estratégica e esperei o tempo passar, né? A paciência que te dá dinheiro. A Petrobras já acabou de passar o Odontoprev de novo. Então, conclusões. O Odontoprev não tem mais
mais o mesmo modelo de negócio que existia antes, né? Confesso para vocês que fiquei um pouquinho triste com o que aconteceu, porque era tão fácil analisar o Odontoprev, era tão tranquilo analisar o Odontoprev, era a minha empresinha ali que eu ia conseguir investir sempre quando ela tivesse descontada. Pô, olha para você ver esse burburinho que aconteceu todo no mercado, né? O Odontoprev, quase ninguém falava de Odontoprev, então era fácil comprar ela descontada, era fácil ganhar muito dinheiro com ela. E antes, a tese era de dividendos, uma tese que eu gosto pra caramba, que aumenta o meu fluxo de caixa, eu consigo aproveitar sempre de maior oportunidade. Agora mudou o fundamento, já não é mais só plano odontológico, tem uma dificuldade maior de análise, o potencial de crescimento cresceu pra caramba. Antes não tinha potencial de crescimento, agora o potencial de crescimento cresceu pra caramba. Inclusive já tem uma provisão aí de crescimento de lucro só pela transição pro ecossistema de 20% que pode acontecer agora em 2026 ou no próximo ano, né? A gente não sabe se isso vai ser incorporado no primeiro tri, no segundo tri, provavelmente vai ser no segundo tri pra frente, né? Talvez no segundo semestre. Então já tem essa incorporação de lucro e potencial. Não acredito que esses 14, 15 reais de Odontoprev vai ser o novo valor de Odontoprev real. Não vou vender as minhas ações, tá? Não vou vender as minhas ações, apesar de ter mudado o fundamento, na verdade aumentou a complexidade, né? Porque ela ainda opera plano odontológico, ainda é plano de saúde e tal, então ela aumentou um pouquinho a complexidade, como se a Thaís, por exemplo, antes era de transmissão e agora ela começou a fazer geração de energia também, entende? Então mudou um pouquinho o fundamento do que ela craque para fazer, mas estou confiando na expertise da Odontoprev, que é uma empresa que já está há mais de 20 anos no mercado, para poder gerenciar todo esse ecossistema agora. E é óbvio também que a Brad Saúde já existe há muito tempo, então acredito que vai ser vantajoso sim o ecossistema, principalmente para crescimento. Não dá para esperar mais dividendo desse negócio, não dá mais para esperar dividendo desse negócio. Imagina o seguinte, vamos fazer uma continha aqui bem rápido, ó. Vamos entrar aqui em Odontoprev, vamos aqui na parte de número de ações existentes do Odontoprev, só pra gente fazer uma continha aqui bem legal, ó, você vai ver. Hoje a gente tem 545 milhões de ações em Odontoprev, certo? Beleza, 545 milhões de ações. Qual que é o free float do minoritário atualmente? Já que a gente sabe que o Bradesco Gestão Saúde, né, que agora vocês já sabem por que é Bradesco Gestão Saúde, tem 53,54%, o que sobra para nós ali, o free float, é 46,46%. Então, desse número de ações, a gente tem 46,46%, beleza? Então, olha lá, vezes 46,46%, a gente teria, então, 253 milhões de ações para nós minoritários. Nós que somos minoritários, agora teremos apenas 8 ponto pouquinhos por cento, né? Quanto que é ali? Deixa eu ver. 8,65%. Então, dito isso, esse volume aqui de ações representará apenas 8,61%. Então, para a gente saber qual que seria o número total de ações que serão emitidas para essa incorporação, a gente teria que fazer uma regrinha de 3 básica, né? Vamos lá lembrar da regrinha de 3? Se este valor aqui representa 8,65, quanto que é 100%, né? Então, é só a gente multiplicar isso aqui por 100 e dividir por 8,65. Só para você entender a conta que eu tô fazendo, né? Então, ó, multiplica vezes 100 e divide por 8,65. Daria um total de 2,9 bilhões de ações. A Brad Saúde total, né? E esse número de ações daria um lucro de 3,6 bi, né? Então, 3,6 bi, agora a gente vai calcular o lucro por ação. Então, vamos pegar esse valor aqui, ó, dividido por 3,6 bi, a gente teria aí R$1,22 de LPA, lucro por ação. E aqui a gente pode considerar agora o céu limite para especulação, quanto de payout teórico essa empresa distribuiria. 50%, 25%, 80%, 85% como a Odontoprev distribuiria. Então aqui, por exemplo, neste preço atual de Odontoprev, só para você entender se faz sentido você comprar hoje ou não o Odontoprev, vamos supor que distribuiria 1,22, tá? Distribuiria 0,85, né? 85%, daria R$1. R$1, se fosse 0,85, tá? Se fosse 85% de payout. No preço atual de Odontoprev, que agora está de 14,12, ó, 14,12, ó, R$1,04 dividido por 14,12, daria ali um yield de 7,36%. Tá? Então perceba que o lucro por ação vai aumentar, mas o preço subiu, né? Então o dividend yield vai dar uma caidinha. Isso considerando que seria 85%, tá, galera? Se a gente considerar que seja 50%, que eu acho mais provável que o payout diminua. Ó, se a gente pega um 1,22, que é o lucro por ação teórico que a gente teria agora com os 3,6 bi de lucro. Então 0,61 dividido pelo preço atual lá, se você for pagar hoje, né, dividido por 14,12, daria um yield de 4,32. Então perceba que vai diminuir pra caramba o yield, na minha opinião. Não é mais uma empresa assim para você investir esperando um grande yield. É mais para crescimento mesmo. Dito isso, não vou vender a Odontoprev por enquanto. Vamos ver aí os primeiros relatórios de Brad Saúde. Se eu vender agora, eu tô literalmente falando que eu não quero os 21% de lucro a mais, porque o preço que eu paguei foi 10 e pouco, né? Então eu tô literalmente falando que eu não quero os 21%, que eu não acredito na tese de crescimento, que, enfim, você pode ser esse cara que
não quer isso e aí você faz a venda para aproveitar do seu lucro. Inclusive, você pode falar, podia ter vendido a R$16. Pois é, mas aí seria totalmente especulativo, né? Agora, pelo menos, você entendeu. Você vai ganhar um pouquinho menos, mas pelo menos você entendeu o que tá acontecendo, você leu com calma, tudo certo. Não fez nada às pressas, né? Normalmente, eu quero que você interprete aquele ditado popular de uma maneira diferente. A pressa é inimiga da perfeição, né? Todo mundo te diz isso. A pressa é inimiga da perfeição. O que é a perfeição? O que é? Jesus Cristo. Então, toma cuidado, tá? Não faça as coisas com pressa. Faça as coisas com pressa, não vai dar certo, não. Se você tá indo no caminho contrário de Jesus, normalmente tende a não dar certo. Pode parecer, no nosso mundo caído, que tá dando boa, mas não vai dar certo, não. E não tô falando sobre investimentos, não, viu? Não tô falando sobre investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou e fui.